Olá a todos. Então, esse vídeo é para fazer um resumo do que saiu de novidade no Congresso ENET, que é o Mundial de Tumores Neuroendócrinos, que aconteceu agora há 2 semanas na Polônia. Então, nesse vídeo aqui, eu vou resumidamente falar sobre os novos tratamentos que foram discutidos, mas também algumas pesquisas de tratamentos que já existem, mas que são informações úteis para quem tem tumor neuroendócrino e trata, né? Então, começando pelos tratamentos que já existem, um estudo muito importante foi um que avaliou pacientes com carcinoma neuroendócrino, ou seja, aquele subtipo bem mais raro e mais agressivo, mas que não tinham metástase ao diagnóstico, ou seja, acabou de fazer o diagnóstico e é um tumor pequeno. É muito rara essa situação. Geralmente os pacientes acabam fazendo o diagnóstico já com metástase. Mas quando o tumor é inicial, pela agressividade, sempre fica aquela dúvida, vale a pena operar ou talvez fazer só radioterapia? Então, esse foi um estudo grande, um estudo dos países do norte da Europa, que mostrou que sim, vale a pena operar. Então, mais ou menos metade dos pacientes acabam se curando com o tratamento de cirurgia com a químio. A químio pode ser feita antes ou depois da cirurgia. Então, por exemplo, pacientes com carcinoma neuroendócrino do cólon, do reto, 60% deles são curados quando a gente consegue fazer esse diagnóstico rápido e fazer a cirurgia e aí associar a quimioterapia. Fazer a quimioterapia parece que ajuda sim, e pelo alto risco da doença voltar, a gente acaba indicando. Então, quando um paciente for fazer uma colonoscopia, tem um sintoma de sangramento, diarreia, for fazer uma colonoscopia, é muito importante avaliar se não é um carcinoma neuroendócrino na biópsia, se isso foi avaliado. Então, esse é um dado importante. Um outro estudo importante foi sobre lutécio. Então, na prática, muitas vezes o paciente já fez o lutécio, que é aquele tratamento com radiofármaco, né? É um análogo de somatostatina ligado a uma molécula radioativa que leva a radiação diretamente na célula neuroendócrina, que é o que brilha, né, naquele exame do PET galho 68. Então, esse tratamento é um tratamento muito efetivo, ele é disponível em muitos lugares no Brasil, ele leva a um controle de doença de aproximadamente 2 a 4 anos, muitos pacientes até bem mais do que isso. E às vezes, quando o paciente tem um bom controle da doença, mas daqui a alguns anos a doença volta a crescer, se muitas vezes indica o retratamento com o lutécio. Mas a gente não tinha muitos dados sobre a segurança e a eficácia. E aí um estudo grande de quase 300 pacientes da Austrália avaliou isso. Então, nesse estudo mostrou que o retratamento com o lutécio é efetivo, sim. Mas para quem? Principalmente para aqueles que receberam o lutécio e tiveram benefício. Isso aconteceu há mais de 3 anos. Então, quanto maior o intervalo do primeiro tratamento com lutécio, das primeiras 4 doses, maior a chance de dar certo no retratamento. Esse retratamento geralmente se faz mais 2 a 3 ciclos. E o tempo de controle de doença ele também foi maior quando o tumor era de grau 1. Então, por exemplo, o grau 1 foi de 40 meses o tempo de controle de doença, enquanto que grau 2 foi mais ou menos a mesma coisa, grau 3 foi em torno de 2 anos. Então, ainda assim, é um bom resultado. Mais ou menos 30% dos pacientes tiveram uma redução importante do tumor. Mas tem que lembrar que o lutécio, mesmo sendo muito bom, ele está associado a risco de alguns efeitos colaterais tardios. E quanto maior o número de doses, maior esse risco. Então, pode acontecer algum efeito colateral renal. Então, o paciente tem que ter uma função renal boa para fazer o lutécio. E pode acontecer também algumas anemias mais sérias e até casos de leucemia associado à radiação. São muito raros, mas pode acontecer principalmente com um número maior de ciclos de lutécio e pacientes que também receberam a quimioterapia CAPTEM. Então, se o paciente recebeu o CAPTEM, lutécio 2 vezes, ou seja, 4 ciclos e depois mais 2 ou 3 ciclos de lutécio, esse risco aumenta. Ainda assim é baixo, em torno de 5 ou 6%, ou seja, 95% das pessoas não tem, mas tem que ficar de olho se isso pode acontecer para ir fazendo acompanhamento com um hemograma. E sobre novos tratamentos, então teve principalmente a apresentação de dois remédios novos e depois um outro que eu vou mencionar. O primeiro eu já comentei aqui com vocês, que é o paltusotine, é um análogo de somatostatina oral, então é um comprimido que vem para substituir o lanreotide e o octreotide, que são as injeções mensais de hormonioterapia. E eu já tinha mencionado aqui para vocês que ele está sendo testado em pacientes com síndrome carcinoide.
O que teve de apresentação foi se esse remédio também controla o crescimento da doença. Foi um dado inicial, mas aparentemente sim. Então, o estudo mostrou que, além de controlar a síndrome carcinoide, melhorar o flushing, a diarreia, mais ou menos 75% dos pacientes, depois de um ano de tratamento, estavam com a doença controlada. Então, a maior parte dos pacientes consegue ainda ter o controle da doença por mais de um ano, isso é logo o comecinho do estudo, né? Então, mostrando que a eficácia dele parece sim ser muito parecida com a das injeções. Então, baseado nisso, o estudo grande, que a gente chama de estudo fase 3, está aberto no Brasil. A gente tem lá na Secamargo, então os pacientes podem receber o comprimido, ele é sorteado, né? Então, pacientes com síndrome carcinoide podem ser sorteados para o comprimido verdadeiro, que é o paltusotine, ou o placebo, que a gente é cego, a gente não sabe quem que foi sorteado para qual grupo, durante 3 meses. Durante esses 3 meses, a pessoa, se ela tiver sintoma, ela pode receber o análogo de somatostatina de ação curta, que é uma injeçãozinha que a pessoa auto-aplica como se fosse uma insulina, para que a pessoa não fique sem tratamento. Passou esses 3 meses, se a pessoa estiver se sentindo bem com o comprimido, que provavelmente então é o comprimido verdadeiro, pode continuar com o comprimido por mais 2 anos. Se a pessoa tiver com sintomas, ou seja, talvez estivesse no placebo, ela pode então receber o comprimido verdadeiro. Então, esse período aí que pode usar a injeção do tipo insulina, que é o octreotide de ação curta, vai durar no máximo 3 meses. E a vantagem é que a pessoa, assim, passando esse período, pode receber por até 2 anos o paltusotine, que é o comprimido, evita a injeção. Em muitos serviços de SUS, o octreotide ou o lanreotide não estão disponíveis, então é uma opção para os pacientes poderem receber um tratamento eficaz e seguro. E o outro é uma continuação daquele estudo com o remédio anti-DLL3. Então, a droga se chama Obrixtamig. É uma imunoterapia desenhada especificamente para carcinoma neuroendócrino. Ela está sendo testada em carcinoma neuroendócrino extrapulmonar. O mais comum é o pulmonar, associado muito ao cigarro, mas os carcinomas neuroendócrinos extrapulmonares não têm muita relação com o cigarro. Mas ele pode acontecer no esôfago, no intestino, no estômago. E aí, muitos desses tumores, quando a gente faz a biópsia, eles têm uma proteína chamada DLL3. A gente pesquisa essa proteína, isso a gente, na Camargo, está fazendo para todos os pacientes com carcinoma neuroendócrino, é um exame simples e relativamente de rápido resultado. Se o tumor tem uma alta quantidade dessas proteínas, então o paciente pode se beneficiar de um remédio que age diretamente nela, que é essa imunoterapia Obrixtamig. Então, foi mostrado a continuação dos resultados do estudo inicial, mostrando de novo que é um remédio que, em mais de 40% dos pacientes, o tumor reduz bastante. E por conta disso, então, se lançou um estudo grande, que vai começar agora, esse ano no mundo inteiro, e no Brasil também. Então, a gente vai ter esse estudo na Camargo nos próximos meses. O paciente acabou de fazer o diagnóstico de um carcinoma neuroendócrino, com metástase. Ele, então, faz a pesquisa dentro do estudo, né, da proteína DLL3. Se o tumor tiver essa proteína, geralmente quando o carcinoma é de um tipo que chama pequenas células, geralmente é positivo, mais de 80%. Aí, então, o paciente pode ser sorteado para a quimioterapia padrão ou a quimioterapia padrão mais essa imunoterapia, que é justamente para a gente ver se ela parece ser boa sozinha, mas será que ela é muito boa ou melhor do que a quimioterapia padrão? O nome do estudo é Darion e ele vai estar disponível em vários países da Europa, no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, pacientes que tiverem o diagnóstico de um carcinoma neuroendócrino, vale a pena entrar em contato com o seu médico, até ver no site do Camargo, porque é uma oportunidade de receber um tratamento que realmente pode mudar a história. Conversando com alguns investigadores lá na Polônia, alguns pacientes têm quase mais de 3 anos, na verdade, que receberam essa imunoterapia e com resposta completa, ou seja, as imagens mostram que o tumor desapareceu. E a gente nunca viu isso antes. Então, realmente pode ser um tratamento aí que mude realmente a história dessa doença, né, que tem um componente mais agressivo. Então é isso de resumo do INETS. Em breve eu vou gravar um outro vídeo, porque tem outros estudos muito associados com a parte cirúrgica, que são importantes também de ser mencionados, por exemplo, como o papel do transplante
de fígado. Um abraço.